Olá você, vamos iniciar o nosso curso completo de análise combinatória. Eu, professor Douglas Léo, e você aí, meu amigo concurseiro, vamos passar momentos marcantes, incríveis, para que você consiga uma ótima nota na sua prova, perfeito? Então vamos começar hoje a nossa parte teórica de análise combinatória, perfeito? Então, fiquem bem espertos porque a gente vai ver toda a parte teórica e depois vai chover exercícios, perfeito? Vamos iniciar então. Sabia que você estava aí com uma ânsia danada, né, para começar esse curso de análise combinatória, perfeito? Então vamos lá, né? Vamos buscar aqui na nossa tela. Princípio fundamental da contagem, o PFC. Não é o Premier Futebol Clube, mas é o princípio fundamental da contagem. A análise combinatória, tudo começa aqui nesse princípio. Vocês vão gostar, beleza? Vamos lá. Princípio multiplicativo. Vamos ver o que fala sobre o princípio multiplicativo, né? Vocês já viram aquelas questõezinhas assim que aparece o E? Que o E vai indicar uma multiplicação, né? Então vamos lá, né? Devagar aqui. É um dos princípios de contagem que serve como base lógica para a formação de grupos e probabilidades. Opa, serve para probabilidades também? Sim, lógico, né? Então, que bacana. Olha um exemplozinho. Exemplo, 4 carros. Carro 1, carro 2, carro 3, carro 4. Disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Então você tem 4 carros, 3 posições, perfeito? Vamos lá. Belezinha? Bom, o primeiro lugar, você tem 4 possibilidades. O segundo lugar, 3 possibilidades. E o terceiro lugar, 2 possibilidades, perfeito? Então, na verdade, basicamente, o que acontece é isso daqui, ó. Beleza? Você tem 4 carros, carro 1, carro 2, carro 3, carro 4. E você tem 1, 2, 3 primeiros lugares. Então, na verdade, olha só que interessante. Eu tenho 4 carros. Qualquer um dos 4 carros pode chegar em primeiro lugar? Pode. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui para o primeiro colocado. Como vai ter um ganhador, sobram quantos carros? 3 para disputar o segundo lugar. Como já saíram 2, sobram quantos carros para disputar o terceiro lugar? 2 possibilidades. Tá aqui. É isso que é o que acontece, perfeito? Então você tem 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 maneiras diferentes para a colocação desses 4 carros nas 3 primeiras colocações. Beleza? Então, o princípio multiplicativo, ele vai estar sempre relacionado ao E, ok? Isso aqui é muito legal, porque isso aí vai acontecer na hora que a gente estiver trabalhando com toda a parte de análise combinatória. Então, basicamente, uma teoriazinha rápida para você perceber o que está acontecendo, né? Beleza. Então, ordem de chegada, 24 possibilidades. Perfeito? Então, vai lá, ó. O número total de possibilidades é 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Beleza. Observe que o número de possibilidades para o primeiro lugar é 4. Lembra que eu coloquei? Opa! O número de possibilidades para o segundo lugar, 3. E o número para o terceiro lugar, 2. Por quê? Porque você tem 4 carros, então qualquer um dos 4 pode ser o vencedor, perfeito? Mas quando você parte para a segunda colocação, o primeiro já está lá, né? Então sobram quantos carros para disputar a segunda posição? 3. Quando o outro chega em segundo lugar, sobram quantos carros para disputar a terceira colocação? 2. Então ficou 4 para o primeiro lugar, 3 possibilidades para o segundo e 2 possibilidades para o terceiro. Então, olha lá. A partir do exemplo, podemos enunciar o princípio fundamental da contagem, que nos mostra um método algébrico para determinar o número de possibilidades de ocorrer um evento sem precisarmos descrever todas essas possibilidades, sem que a gente precisa fazer a árvore de possibilidades. Perfeito? Muito bom.
Então, deixa eu dar aqui um exemplo. Se um acontecimento pode ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes, de tal modo que, presta bem atenção, hein? P1 é o número de possibilidades da primeira etapa. P2 é o número de possibilidades da segunda etapa. E PK é o número de possibilidades da 40ª etapa, ou seja, da última etapa. Perfeito. Então, P1, P2, PK é o número total de possibilidades do acontecimento ocorrer. P1 vezes P2 vezes PK. Perfeito. Observação, foi o que nós estávamos falando. O princípio multiplicativo está relacionado ao E. Apareceu E, multiplicação. Apareceu ou, adição. Daqui um pouco você vai ver o princípio aditivo. Por enquanto, o princípio multiplicativo. Aqui. Bom, ó um exemplozinho. Vai aparecer vários exercícios envolvendo essa parte aí de princípio aditivo, princípio multiplicativo. Mas por enquanto é só a parte teórica, tá? Vamos ver toda a parte teórica para depois a gente detonar nos exercícios, ok? Quantas maneiras distintas uma pessoa tem para viajar de ônibus e de avião, da cidade A para a cidade C, passando por B, sabendo que da cidade A para a cidade B existam 4 linhas de ônibus distintas e da cidade B para a cidade C existam 3 linhas de aviões também distintas. Tá vendo? Então, olha só o que nós vamos fazer. Blá, 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 deixa eu apagar aqui. Tranquilo. Vamos mudar a tela. Aqui, ó. O que eu coloquei aqui? Cidade A, cidade B, cidade C. Ele me falou que tinha quantas linhas aqui? Da cidade A para a cidade B, eu tinha exatamente, olha só, 4 linhas de ônibus. Vamos chamar de ônibus 1, ônibus 2, ônibus 3, ônibus 4. Perfeito? Da cidade B para a cidade C, eu tenho 1, 2, 3 linhas de aviões. Avião 1, avião 2, avião 3. Perfeito? Então, olha só que bacana. Nós temos aqui exatamente quantas possibilidades para você ter aqui. 1, 2, 3, 4. Você tem 4 possibilidades de viajar de ônibus de A para B, porque você pode pegar qualquer um dos 4 ônibus. Perfeito? Vezes, que é o processo multiplicativo. Quantas linhas de aviões? 3 linhas de aviões. Está aí 3 possibilidades. Então, 4 vezes 3 igual a 12 maneiras distintas de você viajar. Perfeito? Olha que bacana isso daí, né? Então, olha só. Vou colocar aqui na outra tela, beleza? E aqui vou colocar cidade A, cidade B, cidade C. Tá vendo que bacana? Então, você tem aqui 4 possibilidades de pegar ônibus, vezes 3 possibilidades de pegar avião. Então, você tem 12 maneiras distintas de viajar da cidade A para a cidade C, passando pela cidade B. Muito bom. Professor, mas como é que eu cheguei nesse 12 aí? É isso que a teoria te diz, que você não precisa escrever todas as possibilidades, porque senão fica impossível de você resolver isso aí. Claro que isso aqui é pequenininho, dá pra gente fazer. Quer ver? Então vamos lá. Olha só que bacana. Vou apagar aqui. Beleza? E vamos fazer. Então, olha só. Você poderia pegar o ônibus 1 com o avião 1, o ônibus 1 com o avião 2, o ônibus 1 com o avião 3. E isso aí. Depois, você pode pegar o ônibus 2 com o avião 1, o ônibus 2 com o avião 2, o ônibus 2 com o avião 3. Beleza? O ônibus 3 com o avião 1, ônibus 3 com o avião 2, ônibus 3 com o avião 3. Beleza, você pode pegar o ônibus 4 com o avião 1, ônibus 4
com avião 2 e ônibus 4 com avião 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maneiras distintas. Então, para que fazer isso, né? Então, se você tem 4 linhas de ônibus disponíveis e 3 linhas de aviões disponíveis, então você tem 12 maneiras distintas de viajar da cidade A para a cidade C, passando pela cidade B. Tá vendo? Apresento a vocês o princípio multiplicativo que está relacionado ao E. Perfeito? Que beleza, né? Então tá. Então você percebeu que eu tenho aqui é ida. Beleza? Então você tem 12 maneiras de viajar na ida, ok? Muito bom. Então vamos lá. Vou apagando aqui e vamos continuar. Beleza, né? Então tá. Bom, da cidade A, passando por B, indo para a cidade C, você viu que você tinha aqui 1, 2, 3, 4 maneiras, né? De linha. Ônibus 1, ônibus 2, ônibus 3, ônibus 4. Avião 1 da B para C, avião 2, avião 3. Então, ida, você tem 4 possibilidades, 3, você tem 12. Agora a volta, vamos fazer a volta? Da cidade C para B você tem 3 possibilidades. De B para A você tem 4 possibilidades. Então você tem 12 possibilidades. Perfeito? Ok. Então você tem 12 de ida, 12 de volta, né? Agora eu quero o número de possibilidades de ida e volta. Perfeito? Bom, então vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho de ida? 12. Quantas de volta? 12. Quantas possibilidades você tem de ida e volta? Se você respondeu 24, está errado. Porque ida e volta é 12 vezes 12. Você tem 144 maneiras distintas. Porque aqui nós estamos no processo multiplicativo. Olha o E aqui, ó. Ida e volta. Perfeito? Então, cuidado, hein? Beleza? Então tá, você tem 12 possibilidades de ida, 12 de volta, mais ida e volta, você vai fazer as combinações, você vai ter 144 maneiras distintas. Muito bom, hein? Beleza? Princípio multiplicativo, vocês vão ver sempre acontecendo isso daí. Ok, primeira teoria, ótimo, princípio multiplicativo. Vamos além, vamos continuar. Acorda, João! Que coisa boa! Vamos continuando aqui, né? Vamos voltar para a nossa telinha. Perfeito. Então vamos lá ver o que tem aí. Princípio aditivo. Espera aí. O multiplicativo está relacionado ao E. O aditivo está relacionado ao OU. Olha que bacana. Constitui o outro princípio de contagem. Está relacionado com o OU. E o OU, você sabe que é uma adição. Perfeito? Então vamos lá. Isso serve tanto aqui para na parte de análise combinatória quanto de probabilidade, tá? Então vamos lá. Um exemplozinho. 60% ir de carro. Então você tem 20% de chegar atrasado. 40% ir de ônibus. Você tem 20% de chegar atrasado. É um exemplo hipotético, tá? Saiba que você sai, para você ir de carro, 60%, 20% de chegar atrasado. 40% de ônibus, 20% de chegar atrasado. Perfeito? Aí eu venho aqui. Atrasado, 60% e 20%. Perfeito? Olha só, hein? Olha o Ezinho onde está aqui, ó. Então você tem 60%, que é a forma fracionária do termos percentuais, vezes 20%. Então você tem
12%. Opa, que beleza, hein? Você tem 12% de ir de carro e chegar atrasado. Beleza. Note-se o E, ó a multiplicação aqui, ó. Professor, mas onde está a adição? Agora você vai perceber isso. Ou 40% e 20%. Tá aqui. 40%, 20%, eu tenho 8%. Beleza. Então, como aconteceu, esse ou aqui nada mais é que uma adição. Perfeito? Então, o que você vai fazer aqui? Vai lá na telinha. Então, a probabilidade de chegar atrasado será de 12% mais 8%, que é igual a 20%. Tá vendo? O que eu quis mostrar ali é que quando você utiliza o ou, trabalha com possibilidades, as possibilidades são diferentes lá, você vai fazer sempre uma adição. O grande problema nas questões de análise combinatória de probabilidade é o candidato saber que na hora você tem várias possibilidades, se você vai multiplicar ou se você vai somar. Então as dicas aqui vão ser dadas, tá? Quando é que você tem que multiplicar? Quando é que você tem que somar? Cada exemplo aqui a gente vai levar uma questão, uma banca importante, como CESP, Funiversa, ESAF, Cetro e outras bancas. Vocês vão ver que a análise combinatória, ela não tem, assim, cada banca trabalha diferente, não, trabalha com a teoria. Se você souber a teoria, tudo vai facilitar a sua vida, perfeito? Então vamos lá, né? Vamos continuando. Ok. Visualmente, vamos lá. Bom, exemplo. Quantas maneiras distintas uma pessoa tem para viajar de ônibus ou de avião, da cidade A para a cidade B, sabendo que da cidade A para a cidade B existam 4 linhas de ônibus distintas e 3 linhas de aviões também distintas. Perfeito? Então vamos ver o que tem aqui pra gente. Vamos apagar aqui. Que beleza, hein? Bom, tá aí. Ele falou quantas linhas de ônibus? Vamos voltar lá? Só para você ver, ó. Vou colocar aqui 4. São 4 linhas de ônibus. Vamos só relatar aqui. 1, 2, 3, 4. Ônibus 1, ônibus 2, ônibus 3, ônibus 4. Beleza. E 3 linhas de aviões. Vamos colocar aqui, né? 1, 2, 3. Avião 1, avião 2, avião 3. Perfeito? Então você tem aqui 4. Aqui você não tem condições de ser um princípio multiplicativo, porque ali você ou vai de ônibus ou vai de avião. Você não tem como ir de ônibus e avião ao mesmo tempo. Então você tem 4 mais 3, que eu tenho exatamente 7 maneiras distintas de poder viajar isso daí, né? Então, olha só. Vou colocar aqui na telinha para a gente observar isso direitinho. Então, aqui, eu tenho aqui a cidade A, aqui a cidade B. Quantas linhas de ônibus? 4. Mais 3 de avião. 4 mais 3, 7 maneiras distintas de você viajar. Perfeito? Ué, professor, então, quer dizer que quando eu estou em casa, principalmente a mulher, né? Eu só estou falando referindo a você assim, beleza? Que você quer experimentar calça e blusa, você está vendo? Ó, são peças distintas. Você está fazendo um processo multiplicativo. Você pode combinar uma calça com várias peças de roupa, de blusa, ou pegar uma blusa e combinar com várias peças de calça. Perfeito? Então aí você tem um princípio multiplicativo. Já se você está lá experimentando sapato e tênis, você está no processo multiplicativo. Por que multiplicativo? Porque você não pode ir de sapato e de tênis ao mesmo tempo. Você vai no sapato ou tênis. Deixa de ser multiplicativo e passa a ser aditivo. Porque senão você não vai sair na rua com um pé de sapato, um pé de tênis. Então, sapato com tênis, você vai de sapato ou tênis aditivo. Agora, as peças de roupa, quando você muda, vai ser um processo multiplicativo. Por isso que você não pode confundir
exercícios que usam o princípio multiplicativo, que é o E, e exercícios que usam o princípio aditivo, que é o OU. Perfeito? Então tá, vamos lá. Está aí um detalhe. O detalhe é bem simples, ok? Então aí você vai percebendo que a gente vai usar sempre o E e o OU. Mas, professor, quando é que a gente vai saber? Cara, vocês vão perceber. Por que vocês vão perceber? Porque nossas aulas aqui vão ser todas assim. A gente vai usar muito exercício para que você fique sabendo como é que isso cai em prova. Perfeito? Ok. Fatorial. Pronto. O fatorial, olha só que bacana, né? Bem, o fatorial, o símbolo do fatorial é um ponto de exclamação. Perfeito? Então tá. Sendo um número natural, diferente de zero e maior que 1, definimos como fatorial de n a expressão n fatorial. N fatorial significa n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, blá, 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 vezes 2, vezes 1. Ou seja, o fatorial significa que você vai reduzir o número, multiplicando até chegar em quanto? Até chegar em 1. Dessa forma. Notação, n fatorial, que escreve n fatorial. Perfeito? Olha lá. 4 fatorial. Significa que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Quando eu estudava, há muito tempo atrás, claro, não deixo de estudar, mas quando eu fazia faculdade, a gente tinha uma brincadeira, uma gíria que era da seguinte forma. Em que semestre você está? Aí a pessoa falava, eu estou no 4º fatorial. Aí eu já entendia que ele estava fazendo matéria do 4º, do 3º, do 2º e do 1º. Então isso era uma brincadeira legal. Tá? Que semestre você está? Estou no 3º fatorial. Estava fazendo matéria do 3º, do 2º e do 1º. Então, o que é o fatorial? Você reduz o número multiplicando até chegar em 1. Isso é a definição. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Muito bom. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720, que refere-se ao meu 6 fatorial. Observações. Muito boa. Para n igual a 0, temos 0 fatorial igual a 1. Perfeito? Por convenção, 0 fatorial vale 1. Muito bom. 1 fatorial igual a 1. Ah, professor, então 1 fatorial e 0 fatorial vale 1. Perfeito. Não muda, tá? Vamos lá. 5 fatorial dividido por 3 fatorial. A divisão de fatorial. Tá ok? Porque quando você for trabalhar com a teoria de arranjo, de combinação, você vai ver que vai aparecer divisões aí, né? Então, olha só. Você não precisa pegar o 5 e reduzir até 1. Basta você reduzir ao maior número que tem aqui embaixo, tá? Ó, então vai ser assim, igual... O que você vai fazer aqui, ó? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Para. Quando você para aqui, ó, porque você parou nesse número. Aqui, ó, 3 fatorial. Por que eu tenho que parar? Porque você não precisa reduzir até chegar a 1, porque senão, imagine se eu colocasse 100 fatorial sobre 98 fatorial. Já pensou se você tivesse que reduzir o 100 até chegar a 1? Não façam isso, pelo amor de Deus. Reduz sempre até o fatorial da parte de baixo aqui. Para que você possa fazer isso, ó. Aqui você, ó. Aí, João, ó. Eles são eliminados. Professor, de novo. De novo. Aqui. Como 3 fatorial, você... Ó, retira e faz 5 vezes 4 igual a 20. Literalmente, sem toda essa tecnologia marcante que nós temos aqui, claro que eu não vou usar essa tecnologia o tempo inteiro. Vou usar o canetão, para que aproxime muito da sala de aula. Então a gente intercala, fica umas questões, tem questão que eu vou resolver no quadro, tá? Tem questão que eu vou resolver na televisão, na tela. Tem questão que eu vou resolver no quadro. Tem questão que eu vou resolver na tecnologia. Então, eu quero muito aproximar a sala de aula da parte tecnológica, tá? Deixar vocês conectados. Então, você poderia fazer assim, né? Igual a 20. Olha aí que bonitinho. Tá vendo? Então, olha só.
Bacana, hein? Eu posso chegar aqui e fazer assim, quer saber? Vou mostrar aqui, ó. Pá! Olha lá. 5 fatorial dividido por 3 fatorial vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parou no 3, divide por 3 fatorial. Para poder cancelar isso daí, né? Aí você vem, aqui bonitinho, cancela o 3 com 3, 5 vezes 4, 20. Então, 5 fatorial sobre 3 fatorial igual a 20. Perfeito? Que coisa boa, hein? Professor, mas isso aí é muito bom mesmo. Vocês vão gostar. Fazer muito exercício para que a gente possa estar perfeitamente conhecedor disso aí, né? Belezinha, belezinha? Então tá, né? Então vamos lá retirar isso daí, botar lá a nossa resposta e pá! Então, olha só. 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Opa! O que você vai fazer? Você vai pegar e baixar o 5 até chegar no maior fatorial aqui embaixo. Pode ter vários fatoriais aqui embaixo, mas volta sempre no maior. Então, igual para 5 vezes 4 vezes 3 fatorial porque aqui, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Mesma coisa. Cancela o 3. O que sobra? 5 vezes 4. Só que o 2 fatorial você faz 2 vezes 1, né? Então, igual, olha lá, ó. Vamos, telinha. 20 sobre 2 vezes 1. 20 dividido por 2, igual a 10. Tá vendo que bacana? Então, beleza, hein, gente? Vamos dar uma pausa nesse módulo. Daqui um pouco a gente retorna e vamos continuar com a nossa teoria. Perfeito? Até já!